A Fiat Chrysler do Brasil apresenta a linha 2017 do Fiat Uno. O modelo recebeu uma atualização estética na dianteira, novos recursos de tecnologia, conveniência, segurança e eficiência e principalmente uma nova gama de motores mais moderna, mais eficiente. Mais eficiente, leia-se, com mais potência e menor consumo. O Uno 2017, com essas alterações, busca se posicionar no segmento de mercado hoje disputado pelo Chevrolet Onix e pelo Hyundai HB20. São alterações que possibilitam que esse modelo compacto, que já tem um comprimento em torno de 20 centímetros maior do que o Mobi e uma distância entre eixos em torno de 12 centímetros maior do que o Fiat Mobi, possa disputar mercado com esses modelos mais modernos. O Fiat Mobi, portanto, passa a ser o modelo de acesso da Fiat Chrysler no Brasil. A principal alteração no Uno 2017 é no powertrain, que nós vamos fazer o detalhamento nesse vídeo. Então, o Uno 2017 é o carro que estreia, em termos mundiais, a nova família de motores chamada Firefly da Fiat Chrysler. Essa família de motores será usada também em modelos na Europa e até nos Estados Unidos. Eles estreiam no Brasil em duas configurações. A primeira é um motor 1.0 tricilíndrico, confeccionado em alumínio, com duas válvulas por cilindro, com 77 cavalos com etanol e 72 cavalos com gasolina. E há também um novo motor 4 cilindros, também muito similar a esse motor tricilíndrico, porém com um cilindro a mais, que é o motor 1.3, que tem 109 cavalos com etanol e 101 cavalos com gasolina. Junto com essas alterações mecânicas, a Fiat introduziu, por exemplo, direção com assistência elétrica, que faz com que ele seja mais leve para ser manobrado tanto em cidade quanto em estrada, e ao mesmo tempo o fato de você usar uma assistência elétrica na direção, abandonando o sistema de assistência hidráulica que era usada no Uno até então, faz com que ele consuma menos combustível, porque a assistência elétrica ela não rouba a potência do motor. Então ele é um recurso de mais eficiência. Além disso, nas versões topo de linha, ele recebeu uma série de novas funcionalidades de segurança, como controle de estabilidade, controle de tração, Hill Assist, que nós vamos detalhar aí no vídeo. Agora, voltando a falar um pouco em relação aos motores, a questão principal é a seguinte: esses motores novos da Fiat adotam uma característica que é duas válvulas por cilindro. E a princípio, essa característica pode se mostrar um pouco antiquada em relação a outros motores já de modernos que existem no mercado brasileiro. Por exemplo, o motor 1.0 tricilíndrico do Volkswagen Up tem 4 válvulas por cilindro. O motor do Ford Ka 1.0 também tem 4 válvulas por cilindro. E o motor 1.0 do Hyundai HB20 também tem 4 válvulas por cilindro. Então, o que significa? Motores com 4 válvulas por cilindro, eles têm mais potência. Entretanto, segundo a Fiat, ela optou por usar apenas 2 válvulas por cilindro, porque os motores com 2 válvulas por cilindro, eles têm a característica de permitir uma oferta de torque maior em baixas rotações. Realmente é uma deficiência dos motores com 4 válvulas por cilindro. Eles têm uma certa insuficiência de torque em baixas rotações. Então a Fiat optou por, nos motores aspirados 1.0 e 1.3, adotar duas válvulas por cilindro, oferecer um pouco mais de torque em baixas rotações, porque ela partiu de pesquisas de mercado que mostrou que essas faixas de rotações mais baixas são as mais usadas pelo consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro exige uma resposta mais dinâmica em saídas de semáforo, em retomadas de velocidade. E realmente, nessas situações, os motores com duas válvulas
por cilindro são melhores. Em relação ao desempenho, a gente pode ver que o motor 1.0 tricilíndrico do Uno permite que ele acelere de 0 a 100 em 12,5 segundos. Então, segundo dados de fábricas, é mais ou menos o mesmo nível de desempenho obtido pelo Volkswagen Up, que tem um motor 1.0 tricilíndrico com 82 cavalos, contra 77 cavalos do motor do Uno, por exemplo. Então, percebe-se que em termos de desempenho ele ficou competitivo. E ficou competitivo também em relação a consumo. Vamos lá, com valores do Inmetro. O Uno 1.0 Attractive, com motor 1.0, ele tem um consumo de 9,2 km por litro de etanol em cidade, e com gasolina ele chega a 13,1 km por litro. Então, realmente um indicador muito bom. Com etanol, em estrada, 10,4 km por litro, não é nenhuma maravilha, porém, com gasolina chega a 15,1. Esses indicadores permitiram que o Uno 1.0 obtivesse nota A do Inmetro. Então, um reconhecimento que realmente é um motor econômico. Bem mais econômico que os motores Fire que eram usados até a linha 2016 do Uno. Já o motor 1.3, o Uno com motor 1.3, ele tem um consumo em cidade de etanol de 9,2 km por litro e chega a 12,9 km por litro em estrada. Já com etanol ele faz 10,1 km por litro em estrada e 9,2 km por litro em cidade. Com gasolina, então 12,9 km por litro em cidade e chega a 14 km por litro em estrada. Então realmente também nota A o Uno 1.3. Agora, junto com essas alterações mecânicas, o motor e principalmente os novos recursos de segurança, permitiram que o Uno passe a disputar um segmento de mercado superior. Agora, é importante considerar que esses recursos de segurança como o ESC, que é o controle eletrônico de estabilidade, o ASR, que é o controle de tração, e o Hill Assist são recursos que até então não estavam disponíveis em modelos compactos. Na realidade, a gente pode falar que o Ford Ka, na versão topo de gama, que é a SEL, ele tem realmente controle de estabilidade. E o Uno passa a oferecer então o controle de estabilidade nas versões 1.3, tanto Way quanto Sporting. Esse modelo branco que a gente está mostrando aí é o Sporting. E vocês estão vendo a funcionalidade aí do Hill Assist. Quando você tira o pé do freio e o carro está num aclive, ele aciona automaticamente o freio de serviço para que você possa tirar o pé do freio e passe a acelerar e o carro comece a andar sem que ele tenha que ele volte, e possa eventualmente causar algum acidente. Então é um recurso de conveniência e de segurança. O controle de estabilidade, ele atua nos freios e atua no motor também, para não deixar o carro perder o controle. O controle de tração evita patinagem. E aí a função City da direção elétrica, que ela torna a direção ainda mais leve quando você está em manobras urbanas, permitindo um maior conforto para o motorista em manobras de baixa velocidade. Então, são uma série de recursos, principalmente aí a questão estética. Na dianteira vocês podem ver uma nova grade dianteira, deu um aspecto mais sóbrio para o Uno. O interior não teve muitas alterações, ele basicamente usa o mesmo design que tinha desde a linha 2015. Esse sistema Uconnect é o mesmo também. O volante também já estava presente nesse modelo do Uno desde 2015. Então, em termos estéticos, basicamente na dianteira, a traseira não recebeu alteração, e a principal alteração realmente é na parte mecânica e de tecnologia de segurança. Então, a linha 2017 do Uno tem preços aí no lançamento em setembro de 2016, partindo de R$ 41.840 na versão Attractive 1.0, chegando a R$ 42.970 na Way. Essa que a gente está mostrando aí é a versão Way, A versão Way 1.3 já sai de R$ 47.640.
E é a primeira versão também com o sistema Start-Stop. O sistema Start-Stop ele desliga o motor em paradas temporárias. Também é um recurso que ajuda a economizar combustível. Então, todos os Fiat Uno, desde a versão atrativa 1.0, já tem ar-condicionado, direção com assistência elétrica, faróis de neblina, vidros e travas elétricas, computador de bordo e volante multifuncional. Então isso é de série em todas as versões. Já o Way 1.0, ele tem suspensão elevada, retrovisores com indicadores de direção incorporados. O Way 1.3 ele traz o Start-Stop, chave canivete e o rádio com entrada USB. Aí você tem o Way 1.3 Dual Logic, que é com o câmbio automatizado, e ele traz também, já com preço de R$ 51.990, ele traz também o auxílio de partida em rampa e controle de tração e estabilidade. Versão topo de gama é a Sporting 1.3, que parte de R$ 49.340, traz com suspensão com ajuste esportivo, tem um spoiler no porta-malas, um escapamento em posição central, rodas de 15 polegadas. E a versão Sporting Dual Logic, que custa R$ 53.690, também traz o auxílio de partida em rampa e controle de estabilidade e controle de tração. Então, realmente é uma novidade interessante a linha 2017 do Uno, com um motor novo, mais eficiente. Ele recebeu nota A nas duas versões do e-metro. Ele recebeu recursos de segurança extremamente modernos e que até então não estavam presentes na maioria dos seus competidores. Dessa forma, ele se posiciona num segmento de mercado acima do Mobi. Então é isso, Fiat Uno 2017.